Se você clicou nesse vídeo é porque você está querendo reformar a sua garagem, principalmente trocar o piso dela. E eu descobri um produto incrível que eu tenho para mostrar para vocês hoje. Justamente quando eu queria reformar o chão na minha garagem, eu queria dar uma mudada, dar aquele toque mais automotivo e deixar com uma pegada mais moderna. E eu descobri esse produto depois de incansáveis horas de pesquisa aí, vendo como é que o pessoal da gringa, como é que o pessoal dos Estados Unidos estava fazendo, o pessoal da Europa. E eu descobri que eles estão usando demais esse tal desse piso modular. E eu vou mostrar para você tudo sobre ele nesse vídeo, então fica ligado. O que é o piso modular? É um piso que você simplesmente monta, tipo aqueles de criança. Então essa plaquinha de plástico aqui, você vai encaixando uma na outra. Ele tem de várias cores, tem vermelho e tem o preto, que é o que eu tenho de exemplo aqui. Mas também tem azul, amarelo, branco, laranja, tem muita cor. Dependendo da marca que você escolhe, tem cores diferentes e tonalidades diferentes. E também já adianto para você que é bom você sempre comprar da mesma marca, porque eles têm encaixes diferentes, então você não vai conseguir encaixar um de uma marca com um de outra. O que eu tenho aqui é um novo modelo de piso modular da Tribelo. E qual que é a diferença desse daqui para aqueles pisos que você vê em açougue, por exemplo, que um monte de gente já me falou que isso aqui na verdade é piso de açougue, mas não é. Esse aqui é parecido com o piso de açougue, o plásticozinho, que deixa escorrer a água através dele para o piso não ficar molhado. Inclusive eles usam demais isso aqui em estética automotiva justamente por esse motivo. Apesar dele ser feito de plástico e ser bem flexível, ele não vai quebrar quando ele estiver no chão, quando você passar com o carro por cima, com uma caminhonete. Já não sei com um caminhão, não testamos. Mas, por exemplo, se você coloca um macaco aqui e sobe o carro no piso, ele também aguenta. Então ele é super resistente, ele foi feito para você usar na sua garagem. E o legal é que você consegue montar vários desenhos. Como ele é modular, como são vários quadradinhos, você pode fazer o piso quadriculado, pode fazer todo de uma cor com um detalhezinho em volta do carro. Você consegue definir as vagas que você quer para cada carro com a cor do piso. Então se você estiver procurando isso para o seu estacionamento, para a sua estética automotiva, para o seu negócio, você pode sim colocar esse piso e delimitar o espaço de cada carro com as cores e vai ficar super legal. Se por exemplo você for colocar no espaço de valet, você pode colocar o chão preto, onde o carro anda, e uns caminhos em vermelho, por exemplo, para onde você quer que a pessoa passe. Então eles são bem versáteis, bem fácil de colocar. Eu instalei na minha garagem em mais ou menos uma tarde, eu consegui colocar, apesar dela não ser muito grande, ser uma garagem de 4 metros por 5, não demorou muito. Mas uma coisa que você tem que levar em consideração, esse piso ele não é grudado no chão, ele só é apoiado. Então o que acontece? Você precisa de umas rampinhas, que é tipo um acabamento dele, por onde entra e sai o carro. Tem umas pequenas rampas que você tem que aparafusar elas no chão, para você poder definitivamente prender ele no chão, para ele não ficar escorregando. Porque principalmente quando está molhado, porque choveu lá fora, alguma coisa assim, ele pode escorregar se o piso de baixo for bem liso. Então se o piso de baixo for concreto queimado, por exemplo, ele pode ficar escorregadio e se você acelera muito rápido com o carro, ele pode se mexer. Então o recomendado é você colocar essas rampas de fixação em todo o entorno do piso, para ele ficar bem fixado no chão. Um com o outro ele segura, mas aí você prende no chão, nas paredes, nas laterais, e aí já era, ele não vai se mexer. E se você estiver pensando em realmente transformar a sua garagem, eu recomendo demais você combinar esse piso com uma paredinha de tijolo que nem essa daqui que a gente tem no cenário. Esses tijolos não são verdadeiros. A minha garagem de casa também não são tijolos verdadeiros. Esse daqui é um papel de parede, super barato, super fácil de colocar. E na minha casa eu coloquei um tijolo 3D, que não é verdadeiro, mas ainda assim você olha e ele tem uma camadinha, ele parece real, mesmo ao vivo. Esse daqui ele é um papel de parede na câmera, ele fica muito bom, mas na vida real ele é chato, tipo ele é liso. Você passa a mão e não tem nada. Já o que eu coloquei lá em casa é mais novo e ele é 3D e tudo mais. Fica essa dica, se você quiser, fica super legal o piso com a paredinha de tijolo na garagem. Eu também fiz uma iluminação diferenciada, tipo estética automotiva, que eu vou ensinar como é que faz em um próximo vídeo. Eu fiz a minha de teste, mas depois eu vou fazer mais uma e aí eu vou ensinar pra vocês como que faz, porque ficou super legal, ficou super simples e eu fiz de um jeito super barato. Quando eu tava pesquisando esses pisos modulares, eu acabei encontrando várias marcas que produzem mais ou menos o mesmo piso, só que tem a diferença do plástico, tem a diferença da cor, tem a diferença do quão alto eles são,
qual é o tamanho do quadrado, então olha muito bem quando você for fazer a compra do seu. E eu acabei optando pela Tribelo, porque é a que oferecia o pacote mais completo, além da placa ser um pouco maior, então você usa menos placas para fazer a mesma metragem de espaço. Eu entrei em contato com eles, eles fizeram a simulação, eu tirei a medida da minha garagem e eu falei, ó, eu quero esse desenho desse jeito, e eles mandaram a simulação perfeita, calculando o número de quadrados, o número de placas que eu ia precisar, e eles deram todo o suporte na hora de montar, eles recomendaram qual parafuso de freio usar, eles mandaram também as rampinhas para a gente poder fixar, também mandaram a rampinha de canto, por exemplo, se você tem um espaço que a placa fica no meio, você também precisa dar voltinha da rampinha, né? O 90 graus para fazer o acabamento bonitinho. Eles também mandaram isso. Então o atendimento foi impecável, eu recomendo demais a Tribelo. Então se você quiser, fale com eles, o link vai estar aqui na descrição. E eles apoiaram o canal, eles têm um atendimento impecável. Uma coisa muito importante que eu tinha medo antes de comprar esse tipo de piso é como fazer o acabamento. Digamos assim, você não tem um piso que é retangular perfeito. Você tem uma garagem que é triangular, ou tem alguma coluna no meio, ou tem alguma coisa que faz com que ele não seja exatamente retangular. Nesse caso, você tem que recortar o piso para ele ficar exatamente no formato correto. Por exemplo, esse daqui que eu tenho, ele já é uma sobra da minha garagem. Então eu tive que cortar esse aqui no meio porque estava sobrando. E aí a gente consegue fazer formatos que não são exatamente do tamanho dos quadradinhos do piso, correto? Mas o legal desse aqui é que ele tem uma medida muito boa. Para você ter uma ideia, a minha garagem não é uma medida exata, perfeita, mas o piso abraçou tudo. Eu não tive que recortar praticamente nada. Então as laterais da garagem, o piso chegou bem no finalzinho, então parece que o piso é assim de fábrica. Já veio assim desde que a gente construiu a garagem, o que ficou super legal. Não fica com acabamento mal feito, porque ele chega até o final bonitinho. Mas se por um acaso sua garagem tiver uma medida estranha, ou se o espaço que você tem uma medida estranha, você sempre pode recortar. Mas leve em consideração que quando você recorta um lado dele, você perde o ponto de encaixe. Então aonde você cortou aqui, você não vai conseguir encaixar a rampa. Mas nessas laterais aqui, onde é o original não recortado, você ainda consegue, porque ainda tem o ponto de fixação. Essa é uma dúvida que eu tinha antes de comprar. Eu queria saber como é que era embaixo do piso e se ele realmente ia aguentar, se ele tinha sustentação para aguentar o peso do carro. E essa daqui é a parte de baixo. Ele tem várias abinhas, tá vendo? Várias e várias e várias abinhas para poder fazer a sustentação. Então todas essas abinhas entram em contato com o chão e fazem a sustentação do piso. Quando você olha ele de cima aqui, parece que só tem essa diagonal aqui, né? E o resto é transparente. Mas não, aqui na parte de baixo tem toda a sustentação para poder aguentar o peso do carro, da caminhonete, de tudo que você vai fazer na sua garagem. E como que é feito o encaixe dele? Ele tem um sistema macho e fêmea. Esse daqui é o lado fêmea. Daí tem mais um lado fêmea e os outros dois lados são macho. O lado macho tem essas bolinhas aqui que encaixam no lado fêmea. Olha só, e encaixa, tá vendo? E aí ele fica bem presinho um com o outro. No chão, obviamente, ele não... Aqui eu tô tentando mostrar pra você na minha mão. Mas no chão ele fica bem encaixadinho. E é legal que o desenho se complementa. Então o que vem aqui continua no outro quadradinho. Essa eu acho a parte mais bonita do piso, é esse efeitinho de geométrico. Então quando você olha de frente são só algumas ranhuras de direções diferentes. Mas quando você olha de lado, algumas partes ficam transparentes e outras partes ficam mais vermelhinhas. E aí você... Olha só que legal. E aí você tem essa impressão, essa ilusão de ótica super legal. E agora vamos falar do que todo mundo quer ouvir. O preço. Esse piso aqui, ele não é barato. Se você for fazer o seu espaço inteiro, você vai gastar fácil uns 1.000, 2.000, 3.000 reais. Mas, para fazer esse espaço, se você fosse reformar o seu chão, ia dar muito mais. Eu sei porque eu tentei, eu fiz o orçamento, segui o caminho, fiz todos os orçamentos para fazer um chão de epóxi, para fazer um chão de concreto queimado, para fazer um chão só com lajota normal, e todos os orçamentos deu mais caro. Se você já fez uma obra, você sabe que quando você começa uma obra, você normalmente gasta mais do que você imaginava que ia gastar. Com esse piso não, você consegue comprar, chega em casa, eles mandam por correio. Se chegar algum quebrado, eles trocam para você sem problema nenhum, porque às vezes o correio, né, é um pouco brabo. Mas eles trocam sem problema nenhum, você consegue montar em casa num dia, 2 dias. Se você quiser, chama alguém para te ajudar, para fazer mais rápido. Mas eu achei o custo-benefício dele muito bom pelo resultado do visual, porque muda completamente. E você não precisa fazer uma obra gigantesca, você não precisa ter um chão definitivo. Por exemplo,
Se você tem o seu espaço, sua mecânica, sua estética e é alugado, você não precisa reformar o chão que já está lá, que você vai ter que devolver junto com o lugar depois. Você coloca esse aqui e se por acaso você for mudar de espaço, você leva ele junto com você. Se o espaço for maior, você compra mais peças e completa o espaço. Se for menor, você tira um pouco e deixa as outras guardadas. Então ele é muito flexível, você consegue mudar ele de lugar. Você consegue montar e desmontar se você enjoou do desenho. Então eu acho que é um custo-benefício super legal, por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Então eu recomendo demais, eu gostei bastante do resultado. E eu acho que foi a solução perfeita para o meu problema e talvez seja para o seu também. Eu espero que esse vídeo tenha respondido várias das dúvidas que você tem. Se não respondeu alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder todo mundo. Então não fica com vergonha, deixa aqui embaixo. Eu sou o Theo Amaral e eu vejo você na próxima.